Olá, nós vamos falar um pouco sobre ângulos, né? Tem 3 atividades aí na apostila de vocês a respeito de ângulos e para aqueles que leram e não conseguiram compreender, então eu vou dar uma explicaçãozinha a respeito do que são os ângulos, tá? Basicamente, quando a gente fala em ângulos, a gente tem que pensar o seguinte: os ângulos são esses espaços aqui que se dão entre o encontro de duas retas aqui, ó. A gente consegue uma abertura, essa abertura aqui que a gente chama de ângulo. E ele é marcado na matemática assim, tá? Sempre com um pontinho. Nesse caso aqui, é um ângulo reto, né? Apesar do meu desenho estar ficando tão reto, mas ele é um ângulo reto. Por quê? Porque a gente tem duas linhas retas, né, que se encontram aqui e aí vão formar esse ângulo retinho aqui. Nesse caso aqui, a gente já não tem ângulos retos, porque a gente pode observar que as linhas, uma linha aqui está reta, essa aqui não está mais inclinada. Então eu estou formando um ângulo que se abre um pouco mais do que o ângulo reto. Então quando eu tenho esse ângulo que se abre um pouco mais do que o ângulo reto, ou seja, ele é maior do que 90 graus, eu digo que eu tenho um ângulo obtuso, tá? E quando eu tenho um ângulo que, igual aqui eu tenho dois tipos de ângulo, eu tenho um ângulo reto, tá? Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Duas linhas retas, esse espaço aqui é um ângulo de 90, e eu tenho também um ângulo aqui em cima agudo, tá? E aqui também agudo, por quê? Porque ele é menor do que 90. Se você observar aqui, ó, ângulo reto 90, se eu abrir a linha para lá, eu vou ter um ângulo obtuso. Se eu pego essa linha e puxo ela para cá e fecho, eu vou ter um ângulo agudo, tá? Então, voltando aqui de novo, explicando novamente o ângulo reto, né? Conforme eu falei com vocês, a gente tem que ter duas linhas retas, uma na horizontal, outra na vertical. E aí, quando elas se encontrarem, né, a gente vai ter um espaço aqui que se forma e que vai ter um ângulo reto. No caso do retângulo e do quadrado, a gente tem 4 ângulos retos, um aqui, outro aqui, outro cá, outro aqui nessa esquina de cá, outro aqui e aqui, né? Então, como a gente viu antes, quando a gente tem lá nos sólidos geométricos, a gente tem as pontas que são os vértices, né? Os ângulos, eles se formam aqui, exatamente onde se forma essa ponta, aí vai ter esse espaço que vai ser o ângulo. Então, aqui, ângulo reto, que a gente fala que tem 90 graus. O ângulo é medido com transferidor, tá? Que é um equipamento que a gente usa para medir os ângulos, né? E que na volta da gente, Deus quiser, a gente vai poder usar, tá? O ângulo agudo, conforme eu falei com vocês, é um ângulo que a gente tem ele um pouco menor do que 90 graus, tá? Então eu tinha 90 graus se tivesse reto, né? Se eu tivesse com ele retinho aqui, ó, aí eu teria 90 graus. Mas como eu não tenho ele reto aqui, o que acontece? Eu vou ter aqui dentro, né? Olha que a linha que deveria estar aqui, ela virou para cá. Então ela fechou um pouco. Aí essa volta aqui, que é um pouco mais fechada do que 90 graus, eu tenho um ângulo agudo, tá? Aqui também eu tenho, ó, um ângulo agudo, tá? Que fechou, né? Então eu tenho um ângulo agudo. Aqui eu já tenho um ângulo o quê? Reto, ó. Eu consigo fazer, né, essa forma reta aqui, apesar de eu não conseguir desenhar reto aqui com mãos, tá? Então, ângulo agudo menor do que 90 graus. E o ângulo obtuso, conforme eu falei com vocês, é um ângulo que a gente consegue uma abertura maior do que 90 graus, tá? Então, aqui no caso, eu abri esse ângulo, eu vou ter uma abertura aqui muito maior do que 90 graus. Então, eu tenho um ângulo obtuso, tá? A mesma coisa aqui, né? A mesma coisa aqui. No caso do hexágono, do pentágono, que isso aqui é um pentágono, desculpa. No caso do pentágono, eu vou ter um ângulo aqui, todas as quinas aqui eu vou ter ângulos obtusos, tá? Porque são maiores, né, do que 90 graus. Aqui também, ó, nesse paralelogramo, eu vou ter ângulos obtusos, tá? Porque eles são mais abertos do que 90 graus, ok? Aí, a gente consegue encontrar ângulos em tudo, basicamente, que a gente tem. A gente vai conseguir encontrar ângulos, tá? Igual aqui. Aqui a gente tem uma casinha de madeira, né? Aqui eu consigo encontrar aqui, ó, nos cantinhos aqui, ó, os ângulos de 90 graus, né? Nas construções. Então, na construção da sua casa também você vai observar isso. Aí, quando eu vejo o telhado aqui, ó, eu consigo aqui também um outro ângulo, ó, que vai dar uma abertura maior do que 90 graus, então tem um ângulo obtuso. Aqui eu consigo um ângulo agudo, tá? Então, a gente consegue encontrar ângulos nas construções, né, pela vida afora. Não só construções quando se diz casa,
né? Mas construções no geral. Você pode observar aí na sua casa uma cadeira, um armário, que você vai conseguir encontrar ângulos. Até na natureza, a gente observando a natureza, a gente vai conseguir encontrar esses ângulos lá, tá? No relógio, né, o melhor lugar para você encontrar, agora aqui nesse caso do relógio aqui, ó, eu tenho aqui descendo, né, mostrando aqui, ó, 3 horas da tarde, ou 15 horas, né, ou 3 horas da madrugada, tanto faz aqui. Então, esse ângulo aqui que eu tenho, ó, eu vou formar aqui, ó, um ângulo reto, né, porque tá descendo, descendo, então tem um ângulo aqui. Então, se eu dividir o relógio aqui, eu vou ter ângulos para todos os lados. Agora, eu posso conseguir um ângulo agudo, né, se eu marcar uma hora menor aqui. Consigo, conforme eu falei com vocês, ângulos em objetos variados do dia a dia da gente, né? Eu posso perceber ângulo aqui na capinha da borracha, na própria borracha, no livro, né? Que é nos cantos aqui do livro, eu posso perceber ângulos. Na régua eu vou ter ângulo. Aqui no compasso, né? Que é aquilo que a gente usa para desenhar os círculos, eu vou conseguir um ângulo. Vou conseguir ângulo aqui no canto do televisor, no suporte do televisor, na porta. Então, ângulos eu consigo observar em várias coisas do meu dia a dia, ok? Então, não se assuste, né? Que às vezes, nossa, que difícil, difícil nada, tá? Nem se apavore. Estude sempre. Até a próxima, um abraço para vocês, fiquem com Deus.